Busquemos o melhor. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois da laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso do buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são regalados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de deveres, de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar pequenos nódulos na madeira, não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitamos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidados nas lugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, porque negar ao próximo a confiança no futuro. Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, na edificação do bem e da luz. Estejamos convictos de que, assim agindo, o algueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscure o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente possa levar essa paz por onde a gente passar. Que a gente consiga ser mediador dessa paz. E não apenas olhar os erros dos outros, mas olhar também as qualidades dos outros. E neste momento, cada um de nós, vamos fechar nossos olhos, que a espiritualidade amiga já está atuando em cada um. E vamos pedir que Deus, em sua infinita bondade, nos abra a nossa consciência para que a gente consiga entender a mensagem que hoje vai ser passada e que a gente consiga fazer com que essa mensagem não fique aqui, que ela entre no nosso coração e que a gente consiga, lá em casa, na nossa família, no nosso trabalho, poder passar esta mensagem e assim conseguir fazer a maior caridade da doutrina, que é divulgá-la. E então vamos pedir: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Nesta noite, o nosso amigo, companheiro de ideal espírita e presidente da casa,
Alfredo Feijão? Sei, foi certo o nome? Eu não sei. O Feijão Lopes. Feijão Lopes. Não consigo, de dizer o nome direito, mas depois vai passar o conhecimento sobre a doutrina e vamos vibrar positivamente para que tudo que ele fez a gente consiga guardar. Alfredo. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Esse problema que a gente tem com nomes tem uma causa, porque com certeza todos nós já tivemos vários nomes em função das nossas encarnações. Já posso ter sido Alfredo, posso ter sido João, posso ter sido Manuel, posso ter sido Maria, posso ter sido Ana. A gente sabe que a doutrina nos esclarece que o espírito encarna tanto como homem, tanto como mulher, dependendo da necessidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Existem 3 elementos que constituem o universo: Deus, Espírito e Matéria. Está lá no Livro dos Espíritos. E nós vamos falar um pouco a respeito da evolução da ideia de Deus até a gente chegar os dias de hoje com aquilo que Allan Kardec nos trouxe a respeito dele. Só para a gente ter uma noção básica a respeito da ideia de Deus, desde a pré-história o homem já vem tratando a respeito de Deus. Primeiro, ele via Deus como um poder, não conseguia definir, até porque a condição intelectual deles era extremamente pequena. À medida que o tempo foi passando, não só eles, mas nós, que estávamos encarnados lá, começamos a compreender Deus de uma outra maneira. Nós vimos Deus nas pedras, nós vimos Deus nos animais, enfim, no raio, na chuva, na água, nós vimos Deus em tudo. E chegou um momento na história da humanidade em que nós, como também nós vimos Deus nos animais, algumas culturas tinham deuses que eram metade homem, metade animal. No Antigo Egito, os deuses tinham a parte de baixo como homem e a parte de cima como animal. Na mitologia grega era o inverso. A metade de baixo de alguns deuses era animal e na outra parte de cima era homem. E uma das figuras que com certeza nós conseguimos lembrar era um centauro, que era metade cavalo e metade homem. Mas o homem foi evoluindo e foi compreendendo um pouco mais a respeito de Deus, tanto que Allan Kardec nos fala a respeito de Deus em várias obras. Primeiro, no Livro dos Espíritos. Eu sempre digo que se Allan Kardec não tivesse escrito mais nada, só o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos já tinha prestado um inestimável serviço à humanidade, porque ele nos trouxe uma concepção nova de Deus. Mas ele seguiu em frente. Tanto que, além do Livro dos Espíritos, ele fala a respeito de Deus nos capítulos 1 e 13 do livro A Gênese. No livro Obras Póstumas ele fala em Deus novamente no capítulo 31. Na Revista Espírita, de 4 anos, ele também fala em Deus. A Revista Espírita era a maneira como Allan Kardec se comunicava com o mundo. Naquela época não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet. Era simplesmente livros e revistas escritos. E ele, durante 12 anos, ele editou a Revista Espírita. Então, no ano de 1858, 1865, 1866 e 1868, ele também trata a respeito da natureza de Deus na Revista Espírita. E, finalmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, também ele nos fala a respeito de Deus. E é o que nós vamos analisar nesta noite. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no primeiro capítulo, que é intitulado As 3 Revelações. Ou seja, Allan Kardec analisa 3 modos como a humanidade percebeu, na sua época, conceitos e a existência de Deus. A respeito da existência de Deus, todos nós temos a intuição da existência de Deus, porque Deus, quando nos criou como espírito, elemento inteligente do universo, colocou lá na nossa consciência
a prova da sua existência. Então não existe nenhum povo que não tenha tido uma noção da existência de Deus. Os mais selvagens cultuavam Deus, no trovão, na chuva, nas pedras, no mar, e essa ideia foi evoluindo. E o Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, a primeira foi o Livro dos Espíritos, onde ele nos traz a filosofia. Desculpem. A segunda é o Livro dos Médiuns, onde ele nos traz a parte científica da doutrina, que é um guia para a gente procurar compreender melhor o mundo espiritual. E é um guia de comunicação com o mundo espiritual. E depois desse segundo livro, Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? É uma releitura ou uma leitura atual a respeito daquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás. Por quê? Nós podemos dividir a passagem de Jesus em alguns tópicos. Primeiro, os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, eles tratam de quê? Muitas vezes dos atos comuns da vida do Cristo. Por onde ele passou, com quem ele falou, o que ele pregou. Também tratam a respeito dos milagres. E nós vamos compreender depois, à medida que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, principalmente o livro A Gênese, que Jesus não fez milagres, simplesmente ele detinha um conhecimento que está além do nosso conhecimento atual, então ele simplesmente manipulava as energias. Por exemplo, quando Jesus fazia curas, impunha as mãos, não tem muita diferença daquilo que vocês recebem aqui no final da nossa reunião com o passe recebido diretamente dos espíritos. Algumas vezes a necessidade é nós darmos o passe ali com a energia do médium e também dos espíritos. Então, dependendo da força da nossa energia, nós também podemos fazer milagres. E é claro que, a exemplo de Jesus, quem recebe o milagre tem que estar apto para recebê-lo, tem que ter o merecimento. Temos também as palavras de Jesus que serviram de estabelecimento dos dogmas das igrejas. No primeiro momento foi a Igreja Católica, depois nós sabemos que na Idade Média a Igreja Católica teve a Reforma Protestante. Então, essas palavras de Jesus acabaram se transformando no quê? Nos dogmas das igrejas. Só que tudo isso é passível de questionamento. Mas tem uma parte que ninguém questiona, que é o quê? O ensinamento moral do Cristo. Então, essa parte que é inquestionável, que todos os segmentos religiosos aceitam, esta está incluída no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? À medida que o tempo foi passando, foram sendo deturpadas as palavras de Jesus, que quem escreve é a mesma coisa quando a gente recebe uma mensagem para passar adiante. Hoje em dia é mais fácil, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola e passa. Só que antes do advento da internet a gente tinha que escrever, e normalmente quem escrevia mudava uma letra, mudava 2, mudava 3, quando a gente chegava lá, a mensagem passando para 15, 20 pessoas, já tinha mudado todo o significado. Tem até um exercício interessante que eu já acompanhei várias vezes. A gente faz uma fila de pessoas e a primeira não pode falar, tem que fazer em gestos o que está acontecendo. Então o primeiro gesto era uma pessoa montada numa moto que andava com a moto se equilibrando. Quando chegou lá no final da fila, depois de 20 pessoas, a última pessoa que passou a mensagem disse que estava numa boate dançando, para vocês verem como nós mudamos aquilo que nós recebemos. Então o mesmo aconteceu com o ensinamento moral do Cristo. E houve a necessidade de quê? O Cristo mesmo já disse, olha, na época apropriada, eu vou enviar o Consolador prometido que vai relembrar tudo aquilo que eu falei. Porque ele sabia que à medida que o tempo fosse passando, as palavras deles iam sendo deturpadas, iam sendo mudadas, e havia a necessidade de voltarmos a
compreender o cristianismo da forma primitiva. Um exemplo hoje, o Papa Francisco não está seguindo as pegadas de Jesus no exemplo de pobreza, no exemplo de chegar na população. E olha que a gente analisando a Igreja Católica, era uma igreja extremamente rica, os papas se vestiam com as melhores roupas, utilizando tudo de melhor, e o Francisco faz o quê? Vem seguir o exemplo de Cristo de pobreza. E foi o que fez o Espiritismo, nos trazendo as palavras do Cristo novamente com aquele sentido primordial. Mas até que isso acontecesse, a ideia de Deus, como eu falei, ela foi evoluindo. E Allan Kardec, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, nos fala que existiram 3 revelações para a civilização ocidental. A primeira revelação foi o quê? Foi com Moisés, há cerca de 3.500 anos atrás, que nos traz o quê? A ideia de um Deus único. Que até então, até Moisés retirar o povo hebreu do Egito, ficar 40 anos ali no deserto, andando para lá e para cá, e trazendo a ideia de um Deus único, todo mundo era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Tinha Deus para tudo. Cada civilização tinha seus deuses. Por exemplo, os gregos acreditavam que o deus principal era Zeus. Já os romanos, o deus principal era Júpiter, que não era muito diferente dos Zeus, mas era. E cada povo tinha os seus. Então, com a necessidade da humanidade evoluir, e a humanidade precisando de um novo conceito de Deus, vem, Jesus determina que Moisés encarne para trazer o quê? A ideia da existência de um Deus único. Claro que, para o povo daquela época, um povo ignorante, bárbaro, o Deus tinha que ser um Deus bastante duro. Tanto que era um Deus vingativo, um Deus cruel. E tinha um povo escolhido ainda. Meu povo é judeu. O resto é o resto. Passaram-se 1.500 anos, a humanidade evolui, havia necessidade de uma nova compreensão a respeito da ideia de Deus. O que acontece? Vem Jesus. E notem bem que Jesus diz: eu não vim modificar a lei, mas dar cumprimento. Ou seja, trazer uma nova definição, um novo conhecimento a respeito da ideia de Deus. O Deus que Jesus nos traz é o Deus que a Maria Lúcia falou agora no início. Nós não fizemos o Pai Nosso? Fizemos. Então, Jesus vem trazer a ideia que Deus é um Pai. Deus não é mais aquele Deus que é só dos judeus, que tinha um povo escolhido. Não. O Deus que Jesus nos traz é um Pai. Um pai ama seus filhos. De vez em quando o pai tem que ser duro com eles, quando o filho acaba fazendo coisa errada. Mas já era um novo conceito de Deus. E Jesus, além de trazer o novo conceito de Deus, nos traz um conceito extremamente importante, que é amor e perdão. E diz que Deus é amor. E quando a gente começa a analisar as nossas dificuldades do dia a dia, a gente fica pensando: mas será que Deus realmente é amor? Deus é o Pai? Muita gente muitas vezes acha que Deus é o quê? É um padrasto. E um padrasto bastante ruim, porque a gente analisa, uns têm uma vida mais ou menos, outros têm uma vida boa, mas tem uns que parece que são esquecidos por Deus, não é assim? Quando a gente olha os nossos irmãos lá no Nordeste, passando seca, quando a gente olha nossos irmãos lá na África, passando fome, doença, quando a gente analisa ali aquele Oriente Médio tão conflagrado com árabes e judeus que vem guerreando há quanto tempo? Quando a gente olha aquele pessoal que tenta atravessar o Mediterrâneo para conseguir uma vida melhor na Europa, saindo da África, vindo para a Europa, e milhares morrem, a gente fica pensando: mas será que Deus é o Pai mesmo? Às vezes a gente ainda acredita que
Deus é aquele Deus de Moisés. Aquele Deus que era cruel, que era duro, que era rígido. Naquela época havia necessidade de um Deus rígido, porque as pessoas não tinham condições de compreender a respeito de Deus. Então Deus tinha que ser vingativo, porque com medo de fazer o mal, de ser cobrado por Deus, com medo da vingança de Deus, as pessoas até seguiam o bom caminho. Mas o tempo foi passando, o homem evoluiu, e aí, quando Cristo veio ao planeta nos trazer a ideia que Deus era um Pai, era para quê? Era para que essa ideia se difundisse pelo mundo. E foi o que aconteceu. Os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, saiu pelo mundo pregando a existência de um Deus único, porque o resto do mundo era pagão. O único povo que aceitava a existência de um Deus eram os judeus. No entorno todos eram pagãos. Então Paulo e os demais apóstolos saíram a pregar a existência de um Deus único, e diferente dos deuses politeístas, era um Deus que era Pai, que era um Deus de amor. Passaram-se 2000 anos e nós ainda continuamos com essa dificuldade de compreender a existência de Deus. E aí o que foi necessário? Foi necessário vir o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para fazer o quê? Para nos trazer um novo conhecimento a respeito da existência de Deus, uma nova definição. Só que essa definição da existência de Deus, Kardec traz e deixa à nossa disposição. Nós precisamos não só compreender essa nova definição, mas também compreender o mundo que nos cerca, porque muitas vezes a gente acredita que o mal que existe no mundo foi feito por Deus. Nós ainda temos, ainda trabalhamos com essa dualidade, Deus bom e Deus ruim. Mas não. Quando Kardec nos traz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é: o que é Deus? Kardec tira de Deus aquela figura de um pai, porque nós sempre vimos Deus como um homem. Tem até uma pintura muito bonita lá no Vaticano, que tem o velho de barbas brancas apontando o dedo para um homem, e o homem aponta o dedo para Deus, como se fosse ele dando a vida, dando a centelha divina para nós. Então, durante todo esses cerca de 20.000 anos que nós temos de civilização, tirando aquela parte inicial, Deus para nós sempre foi uma figura masculina. Hoje, quando as mulheres já adquiriram direitos iguais, muitas advogam que Deus seria uma mulher, seria uma deusa. Então Kardec, para dirimir toda essa dúvida, que ainda toda essa polêmica que viria depois, agora, final do século XX, início do século XXI, ele nos define Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária. É um conceito difícil de nós compreendermos, porque nós até hoje víamos Deus como um pai, uma figura masculina. Opa! Kardec não perguntou quem é Deus. Não. Quem é um pronome pessoal. Ele perguntou o que é Deus. E a resposta dos Espíritos foi a inteligência suprema, a causa primária. E Kardec utiliza todo o primeiro capítulo, são 16 perguntas, onde ele questiona e os Espíritos respondem a respeito de Deus. E eles dizem: olha, no patamar evolutivo que vocês estão, a humanidade ainda não tem condições de compreender perfeitamente a existência de Deus. Mas nos trouxeram uma frase dizendo que não há efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, que somos nós aqui, é claro que a causa tem que estar acima de nós. Então, esta é a prova filosófica cabal da existência de Deus.
Se o efeito é inteligente, a causa só pode ser supra-inteligente, ou seja, a causa primária. O resto que existe no universo é tudo consequência dessa causa. O Sol é consequência, a Terra é consequência, as estrelas são consequências da existência de Deus, porque Deus cria o universo para quê? Para que nós, espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, pudéssemos crescer e evoluir. Quando eu falo simples e ignorância, isto é, sem conhecimento, o princípio espiritual, que é criado por Deus, o elemento inteligente do universo, ele começa estagiando lá no mineral, evolui, chega no vegetal, evolui, chega no animal. E quando ele chega no animal, Charles Darwin, em 1859, quando lançou o livro Origem das Espécies, disse que o homem veio do animal. E muita gente enlouqueceu, como o homem vai vir do animal? Mas quando a gente olha o animal, o cachorro tem inteligência, o cachorro tem afetividade, o macaco é o animal mais inteligente de todos. Então, significa o quê? Esse princípio inteligente, esse espírito foi evoluindo e a ideia da existência de Deus também foi evoluindo. Até nós chegarmos no dia de hoje, quando Kardec também nos coloca que a gente pode compreender Deus, a existência de Deus, a partir de seus atributos. Por exemplo, Deus é único. Já deixamos para trás aquela ideia de que haviam vários deuses. Não, Deus é um só que criou o universo. Deus é o quê? É imaterial. A matéria existe. Lembra que eu falei no início que o universo era composto de três coisas? Deus, Espírito e matéria. A matéria é o elemento com o qual nós nos utilizamos, nós espíritos, para viver. Nós precisamos de um corpo. Nós precisamos manter o nosso corpo, que é matéria. Através do quê? Através de absorver a matéria e a nossa sistema digestivo transforma a matéria em energia e a gente vai vivendo. Então, a matéria é o elemento pelo qual o nosso espírito age, evolui e se transforma numa pessoa melhor. Todos nós estamos aqui por quê? A grande maioria de nós veio para cá, uns em busca do conhecimento, mas a grande maioria veio em busca de um remédio para as suas dores. Por quê? Porque a partir do momento em que nós compreendemos que existe o espírito, que o espírito tem que evoluir, nós chegamos a mais um princípio da nossa doutrina, que é a reencarnação. Significa que nós, como espírito, a cada 50, 60, 100 anos, antigamente era menos, agora estamos vendo mais, há um intervalo maior entre as encarnações. Viemos ao planeta para quê? Para tentar nos transformar em pessoas melhores. Só que, quando a gente analisa a história da humanidade, o que a gente percebe? Houve muitos atos errados, violência, dor, tudo isso que aconteceu na história da humanidade, nós somos os responsáveis. Não são os outros, não foram os romanos que invadiram todo mundo conhecido, não foi Alexandre que o conquistou até a Ásia. Nós estávamos junto com Alexandre, nós estávamos junto com os romanos, nós estávamos junto com os espanhóis quando vieram conquistar e matar os índios da América, nós viemos junto com os portugueses e por isso que nós estamos aqui. E aí, a partir do momento que a gente começa a compreender a reencarnação, nós podemos compreender também a justiça divina e também a razão das nossas dores. Agora, a partir desse conhecimento que nós temos, Deus já não é mais um padrasto. Deus é amor, como disse o apóstolo João, que nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para nos transformar em pessoas melhores. E também nos dá as oportunidades de nós nos reconciliarmos com os nossos adversários. Lembra que Jesus disse lá atrás, há 2000 anos atrás, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás caminhando com ele? Se hoje nós estamos passando por dificuldades é porque, infelizmente, nós não conseguimos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estávamos caminhando com eles nas nossas encarnações anteriores. E a justiça divina dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Deus é bom, mas à medida em que eu cometo um erro, eu vou ter que me corrigir perante as leis divinas.
as leis divinas são imutáveis. O resumo da lei divina é a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, a partir do momento que a gente compreende que Deus é amor, que Deus nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros, de reencontrar pessoas amadas e nos reencontrar também com os nossos adversários, a gente começa a compreender melhor a existência de Deus e ver que o planeta está evoluindo. Nós também estamos evoluindo. Vamos analisar. Há 200 anos atrás, todos nós andávamos com um revólver, com uma espada na cinta. Hoje, nós já conseguimos andar aí tranquilamente na rua, sem olhar para a pessoa que vem do outro lado como se fosse um adversário. Então, tudo isso faz parte do quê? Faz parte da nossa evolução, e a partir desse momento que nós vamos compreendendo melhor a existência de Deus e a sua influência na nossa vida. O que Jesus disse há 2000 anos atrás, nenhuma das ovelhas vão se perder, ou seja, nenhum de nós vai ficar no erro, vai ficar no sofrimento eternamente. Cada um de nós hoje está colhendo aquilo que plantou, e Deus, na sua bondade, nos dá uma família, nos dá um local para nós vivermos. Vamos analisar. Muitas vezes nós nos consideramos deserdados por Deus. Nossa vida não é boa, dificuldade financeira, dificuldade nos outros campos da nossa vida. Mas vamos analisar. Hoje ainda falei brincando que nós temos muitos gaúchos aqui, com certeza que muitos aí são gaúchos. O sonho do gaúcho é vir para as praias de Santa Catarina no verão, porque a gente recebe uma leva bastante grande. Tem outros que já estão morando aqui, significa que já passaram para a fase de vir a Santa Catarina no verão, conseguiram vir morar em Santa Catarina. E se nós estivéssemos morando lá no Nordeste, naquela seca, nós estivéssemos morando ali no Rio de Janeiro, naquelas encostas que cada chuvarada que vem morre meia dúzia, vamos pensar, se nós estivéssemos morando ali no Oriente Médio, onde árabes e judeus vêm aí há centenas de anos brigando e parece que essa briga vai longe ainda porque não conseguiram chegar a um consenso, que a terra, ali tem terra para todo mundo. Já imaginaram? Nós morando lá na África, fome, doença, miséria, e a gente ainda acha que fomos esquecidos por Deus? Moramos num local, praia, serra, clima agradável, nível de vida, custo de vida não é tão caro em relação a outros locais, temos quase tudo em abundância, e a gente ainda se queixa das dificuldades que passa. Por quê? Porque ainda nos falta compreendermos a definição que Allan Kardec nos dá de Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, e que as leis divinas são inexoráveis. Hoje nós estamos colhendo a dificuldade que nós plantamos no passado. Mas o que nós estamos plantando hoje? Deus está vendo, Deus está em tudo que é lugar. Deus vê, olha, fulano de tal hoje está procurando seguir o caminho do bem, está procurando fazer a sua transformação para melhor. Ele sabe que é difícil, porque é difícil nós nos mudarmos, porque viemos errando há quantas encarnações. Hoje todos nós já estamos aqui procurando respostas para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e ainda, muitas vezes, dizemos que Deus é injusto, mas Deus é extremamente justo, que deu a cada um de nós a oportunidade de estarmos aqui. Então, meus amigos, vamos procurar compreender melhor a justiça divina e principalmente compreender melhor que Deus não deixa de ser um Pai que nos dá todas as oportunidades que precisamos, mas que Ele está sempre nos ajudando, nos dando oportunidades.
Só que nós temos que merecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos dá a oportunidade de viver aqui. E nos dá também a responsabilidade de crescer, evoluir, nos transformar para melhor e transformar também a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, este é o trabalho de Deus que nos dá a oportunidade de fazermos a nossa parte também. Que a paz envolva a todos. Neste momento, então, vamos fazer a nossa caridade, vamos elevar o nosso pensamento para os presídios, para os hospitais. Vamos elevar o nosso pensamento para aquelas pessoas que hoje estão desempregadas, que vêm ao nosso município procurando um refúgio, onde o aluguel pode ser mais barato, e chegam aqui e não encontram emprego e ficam a levantar sem nada. Vamos pedir para essas pessoas que Deus, em sua infinita bondade, olhe por elas, que Jesus, o nosso Divino Mestre, seja para essas pessoas um modelo e guia, e que elas tenham força e coragem para enfrentar o dia a dia, os seus obstáculos, aceitando as vicissitudes da vida, aceitando os desafios para a sua evolução. Neste momento também vamos pedir por essas águas, que cada um que dela beber seja atendido de acordo com a sua necessidade. Vamos também pedir pelos nomes que estão na caixinha, que ele seja atendido, que a espiritualidade olhe cada um com carinho, que seja atendido de acordo com o seu merecimento. E neste momento, cada um sente da melhor maneira possível. Também quem está assistindo em casa, senta da melhor maneira possível. Eleve o pensamento a Deus. Sinta as boas energias dos Espíritos. E sinta a presença de Jesus, o nosso Divino Mestre, nos passando energias de cura, energias de conforto, energias de força e de coragem, para que a gente consiga cada vez mais ir em frente, ajudando uns aos outros a fazerem a sua evolução. Vamos respirar e sentir essa energia forte em nosso meio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. E assim a todos uma boa noite, vamos em paz e que Jesus nos acompanhe.